Nos encontramos no centro da histórica e lendária cidade de Goiânia, na antiga rua de Nossa Senhora do Amparo, conhecida hoje, nomeada como Rua Doutor Manuel Borba. Rua do Amparo em virtude da antiga igreja nela existente, Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos Livres, do ano de 1681. E agradecemos a dedicada professora, mestra Maria de Jesus, que nas suas pesquisas descobriu este acréscimo na identificação do nome desta igreja. Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos Livres. Igreja esta na qual funcionava a Irmandade de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos, que tinha como madrinha, juíza perpétua, a Imperatriz Teresa Cristina. Igreja também que recebeu das mãos da Princesa Isabel uma belíssima imagem de Nossa Senhora do Amparo em virtude da campanha abolicionista realizada em nossa cidade. É importante que registremos que quando a Princesa Isabel laureou a Lei Áurea a 13 de maio de 1888, Goiânia já não tinha mais negros escravizados. Mesmo sendo uma região de muitos engenhos, senhores de engenhos, Goiânia já estava livre dos estigmas da escravidão. A Rua Direita, na Sociedade Terpscore, prédio que funcionou também como Sindicato Agrícola de Goiânia, em sessão memorável. Irineu Macedo de Albuquerque, a 25 de março de 1888, declarou solenemente que Goiânia já não tinha mais negros escravizados. Basílio Machado, o sapateiro da Liberdade, José Pires Vergueiro, da Antiga Olaria, Irineu Macedo de Albuquerque, são estrelas de primeira grandeza nesta constelação de luta, de quebra dos grilhões na imortal e lendária cidade de Goiânia. Esta rua sempre foi usada como um acesso principal para adentrar a cidade de Goiânia. Basta que lembremos a comitiva imperial de Sua Majestade Dom Pedro II, no ano de 1859. A comitiva do grande tribuno, preparador da República, Silva Jardim, e outros grandes acontecimentos da história se deram ou usaram esta rua como porta de entrada. E basta também que, digamos, destaquemos entre vultos, personalidades que aqui tiveram sua residência e prédios importantes construídos nesta importante rua, a antiga Rua do Amparo, hoje conhecida como Rua Doutor Manuel Borba. Justa homenagem a este homem, o Doutor Manuel Borba, que foi prefeito de Goiânia e quando tornou-se governador, era conhecedor da nossa história. E em 1917, quando Pernambuco celebrava o centenário da Revolução Republicana Pernambucana, ele elevou a dignidade de heráldica estadual à bandeira, que acreditamos ter sido desenhada por um goianense, líder da Revolução de 1817, Padre João Ribeiro. Há alguns anos atrás, nós ainda víamos na igreja de Nossa Senhora dos Milagres da Santa Casa de Misericórdia a encenação de uma peça cujo título era O Nascimento da Bandeira, para significar que a bandeira revolucionária, que depois tornou-se bandeira do estado de Pernambuco, foi desenhada em Goiânia por um goianense. E neste vídeo, além de destacarmos esses fatos e acontecimentos históricos, queremos citar que nesta Rua do Amparo existiu e ainda está de pé o antigo Palácio da Justiça, o fórum, que não mais funciona aqui, mas o prédio continua como um registro histórico. Também nesta rua moraram parentes do grande magnata da comunicação, Assis Chateaubriand. Também destacamos que nesta rua morou a distinta senhora Lourdes Rabelo, cuja sua mãe, Dona Bem-vinda, era afilhada de Assis Chateaubriand, que durante muito tempo foi por ele visitada e ajudada, porque a família de Assis Chateaubriand tinha uma dívida de gratidão com Dona Bem-vinda. Então nesta rua eram frequentes e parentes de Assis, familiares seus de Assis Chateaubriand, residiram nesta tão querida e importante Rua de Nossa Senhora do Amparo, hoje conhecida como Rua Doutor Manuel Borba. Mas a razão também de estarmos aqui com esta veste é para rendermos um tributo de gratidão ao grande goianense, Capitão Mó,
Cristóvão de Holanda Cavalcante, que no ano de 1776 foi responsável pela prisão do temido e sanguinário bandido Cabeleira. E eu tenho em minhas mãos a obra do saudoso Otávio Pinto, Velhas Histórias de Goiânia, quando, na página 95, ele nos ajuda a entender tão importante acontecimento nesta cidade tão pacata. Ele diz o seguinte no título: o bandido Cabeleira e a mulher do Capitão Mó. De todos os bandidos que atuaram no Nordeste brasileiro, foi Cabeleira, sem dúvida, o que conquistou maior fama. Basta dizer que, decorridos quase 200 anos do seu enforcamento, suas façanhas ainda hoje são relembradas pelo povo. Contando apenas 25 anos de idade, seus assaltos à mão armada sobrepujaram em audácia os de Antônio Silvino e Lampião. O José Gomes era um rapaz forte, alvo, feições bonitas, nariz pequeno, olhar expressivo e insinuante, e cabelos anelados, que lhe caíam pelos ombros, vindo daí o seu apelido. Logo entendemos o porquê do vulgo Cabeleira. Tocava violão, que tanto distraía nos momentos de folga. Ele entrou para o cangaço, quase criança, por imposição do seu pai, Joaquim Gomes, que era um indivíduo perverso e sanguinário. O bando era formado ainda pelos seguintes seguintes cangaceiros: Teodósio, Maracajá, Ventania, Jurema, Jacarandá, Corisco, Trovão e outros que viviam espalhando o terror, a desgraça e o luto pelos engenhos, fazendas, vilas e povoados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A gente observa nesta leitura do livro de Velhas Histórias de Goiânia, do saudoso Otávio Pinto, a influência do Cabeleira e o seu bando, colocando terror, realizando assaltos em Recife, em Pernambuco e nesses outros estados. E é dada ao Capitão Mó de Goiânia a incumbência de prender e pôr fim a essa história de crime e sangue do bandido temido Cabeleira. Ele é capturado pelo Capitão Mó de Goiânia, Cristóvão de Holanda Cavalcante, é trazido para Goiânia, e nesta Rua do Amparo, onde era a residência, o sobrado do capitão e da sua esposa, Dona Leonor, o Cabeleira é preso. E é interessante que Otávio Pinto continua registrando que o Cabeleira preso no assoalho do antigo sobrado consegue um violão emprestado e começa a dedilhar algumas canções. A Dona Leonor, esposa do Capitão Mó, fica envolvida, assim o escritor registra em sua obra, por essa canção, e começa a ter pena, piedade do Cabeleira, e vai recorrer, suplicar ao seu esposo que ele não seja entregue às autoridades, que ele não vá à forca, que possa ser dado um perdão. Chega até a insinuar uma fuga, coisa que o Capitão Mó de Goiânia não aceita de forma alguma, e temendo que o pior pudesse acontecer, convida seus homens, seus soldados que estão sob as suas ordens, para ainda na madrugada saírem de Goiânia com destino a Recife, levando o temido Cabeleira, para que não acontecesse alguma coisa, uma vez que sua esposa, Dona Leonor, estava sensibilizada com a situação do Cabeleira preso, dedilhando o violão e envolvendo a alma desta mulher. Isto é Goiânia, fato ocorrido em 1776, aqui na Rua do Amparo, onde era o sobrado, a residência do Capitão Mó de Goiânia, Cristóvão de Holanda Cavalcante. E queremos finalizar este vídeo ao citarmos o temido bandido Cabeleira, que no largo desta igreja de Nossa Senhora do Amparo era onde as tropas no passado ficavam perfiladas durante as para poderem seguir para as revoluções de 1817, 1821, 1824, conforme placa posta pelo Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiânia, o IAGO, nesta praça, assinalando a prisão do bandido Cabeleira e assinalando também, podemos entender até como um sinal de bênção, as tropas ficarem perfiladas no pátio da igreja de Nossa Senhora do Amparo, para depois seguirem pela Estrada Real
para os respectivos confrontos e revoluções de 1817, 1821 e 1824. Não podemos deixar de registrar neste vídeo que esta praça, no meio da Rua do Amparo, é chamada de Praça da Bandeira, uma vez que no meio dela estão os pavilhões onde são hasteadas as sagradas bandeiras, a bandeira nacional, a bandeira de Pernambuco e a bandeira de Goiânia. Como também existe um coreto para nos recordar o bom gosto do goianense pela música, uma vez que somos a Milão brasileira. E todos os historiadores que registraram a história de Goiânia sempre deram ênfase, destaque ao gosto do goianense pela boa música. Não se passava por uma rua que não se encontrasse gaiolas com curiosos e outras aves cantando, piano, outros instrumentos musicais, saxofone, trombone, tantos outros instrumentos, retratando assim o bom gosto do goianense pela boa música. E somos terra das sesquicentenárias bandas Curica e Saboeira. Curica, tida como a banda mais antiga da América Latina em atividade, e a Saboeira de 1849. Toda esta riqueza é Goiânia, cidade histórica por excelência. E no ano de 2019 damos início às comemorações alusivas aos 450 anos do início do povoamento de Goiânia. Viva Goiânia! Orgulho de Pernambuco, orgulho do Brasil. Você que acompanha o nosso trabalho, sobretudo neste vídeo, um tributo ao capitão Mó Cristóvão de Holanda Cavalcante, que prendeu o bandido Cabeleira, pode acompanhar o nosso trabalho através do canal no YouTube Águia de Goiânia, Goiânia com a grafia antiga, com Y e 2 N's. Entre, se cadastre, ative as notificações e vamos juntos divulgar o nosso trabalho, que tem a única finalidade: glorificar, engrandecer e exaltar a imortal cidade de Goiânia.